Por isso a questão da anarquia. A anarquia não é sair quebrando, a gente já falou isso, as coisas todas e maltratando pessoas. Pelo contrário, é cada um cuidar da sua vida, cada um cuidar de si, cada um poder gerenciar a sua própria vida de forma que ela seja útil para a vida do outro. Mas isso é necessário amor, né? As pessoas não sabem o que é amor. E para você ter, eu acho que o princípio básico para conseguir instrumentalizar tudo isso é a questão do amor no coração. Não tem como. E assim, a minha fonte de amor no coração é Jesus. Agora, eu tenho que entender que a fonte de amor no coração de outras pessoas pode ser num local, numa pessoa diferente. Agora, o amor tem que ser a questão universal. Concorda? Tem que ser a liga, o ponto em comum entre todas as opiniões e todas as religiões e toda posição política e tudo na vida. E na verdade, sim, a gente vai falar um dia desse tema, porque muitas pessoas pensam amor de uma forma e talvez a falta de unicidade ou de proximidade com o que cada um pensa, porque às vezes também ninguém é obrigado a pensar como o outro pensa, não. Interessante é que você não se valha do seu pensamento para julgar o outro e, vamos dizer assim, querer o pior para outra pessoa. A convivência ela é a melhor coisa que poderia existir entre os seres humanos, e a gente não sabe fazer isso porque a gente não ama, e a gente não ama porque cada um tem o seu próprio a sua própria visão sobre o que isso significa. Mas a gente vai falar disso um dia, a gente tem que falar disso um dia. Eu aprendi muito com a Bell Hooks, você tem que ler Bell Hooks, é muito bom sobre essas questões do amor, inclusive no seio familiar, ela fala sobre isso, e é muito bom, assim, porque a gente aprende que amor é como se fosse um afeto misturado com violência psicológica, com violência física, e amor não é afeto, não é essa mistura de bom com ruim, amor não é isso. Ela até fala que amor é você querer o bem-estar espiritual, físico e psicológico de si e do outro. Ela coloca esse conceito, eu acho muito interessante isso, porque o amor é essa coisa plena, completa, mas as pessoas, infelizmente, né, não tem essa concepção. E outra coisa interessante que eu acho que você falou também é a questão do movimento, que a gente estava falando, inclusive, um pouco antes de gravar, que a gente sempre se encontra para orar, né? A gente faz orações pela semana e tudo mais, toda semana, né? Isso. E aí, a questão do movimento veio me trazendo muito a questão de que, às vezes, a gente ora para que coisas externas aconteçam. Deus toca o coração de fulano, Deus me abre uma porta de emprego, a gente ora por muitas coisas que como se viesse de fora para dentro. Mas aí nessa questão do movimento, nas nossas orações, a gente foi aprendendo que esse movimento começa da gente. Por exemplo, eu estava falando para ele que nas orações eu tenho aprendido muito a abrir mais o meu coração, assim, me comunicar melhor, coisa que eu não fazia antes. E a oração foi eu tenho essa leitura, que foi por causa da oração que eu comecei a ter esses cliques, assim. Pensar, não, eu vou comunicar o que eu tô sentindo, seja de bom ou de ruim, claro, sempre com educação, mas eu vou começar a abrir mais o meu coração para a vida, assim. E aí coisas começam a acontecer, até essa iniciativa nossa de estar gravando vídeo. Isso é uma coisa, entendeu? Eu não vou ficar esperando que alguém fale pra mim, Sami, grava um vídeo sobre tal coisa. O que já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu. Pessoas falarem, na época que eu era mais ativo no YouTube, grava um vídeo sobre tal tema e tal, dando sugestões. Acho muito legal, se vocês quiserem voltar a fazer isso, eu vou achar muito bom, vou amar. Mas assim, parte primeiro de mim, que estou orando por alguma mudança na minha vida, em coisas que eu tenho necessidade, de fazer coisas na minha vida para, né, trazer as coisas das quais eu tenho necessidade. Então, esse movimento é muito importante, que ele falou que Jesus fala, ide, pregar
Porque ele tem que começar de dentro. Ele começa de dentro da gente, assim. Mas o ser humano tem muita tendência a olhar para fora, falar, eu quero que aconteça tal coisa X para eu começar a fazer tal coisa Y. Então fica um impasse aí, né? E a gente falava, por exemplo, de, pelo menos, da forma como a gente deve conduzir o processo para que a gente possa obter resultados. Porque, na verdade, a gente, muitas vezes, como a Samanta falou, fica esperando que o outro determine, o outro faça algum movimento para que a gente possa ir em direção a algo. E aí eu estava comentando com ela, e você precisa ler Kant, e Immanuel Kant, né, filósofo, o pessoal já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre ele, pelo menos indiretamente, e até sem ligar que a ideia vem dele. Quando Kant fala que para a felicidade, né, a fórmula para a felicidade, ou para se construir uma fórmula de felicidade, as pessoas precisariam fazer apenas 3 movimentos, né? Ele diz, por exemplo, que as pessoas deviam ter algo para fazer, eu não vou discutir Kant aqui agora não, tá? Só porque a Samanta falando me lembrou isso. Então as pessoas precisam ter algo para fazer, e algo para fazer significa propósito. As pessoas precisam ter algo para amar, e isso significa afeto. E as pessoas precisam ter algo para desejar, e isso significa esperança. E não é a esperança do Superman, é a esperança de que a gente vai progredir daqui a pouco. Nem é amanhã, é daqui a pouco. Porque muitas vezes a gente pensa só da maneira material, progressão, essas coisas. Não, que a gente vai crescer, que a gente vai ser mais gente, que a gente vai ser mais humano, que a gente vai ser aquilo pelo qual muitas pessoas acreditam terem sido criadas, né? Para serem humanas. A gente precisa conversar um dia do que é ser humano. E nesse sentido, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que a gente precisa amar, a gente precisa, e porque ama, ser feliz, e para Kant felicidade está ligada a isso, né? E eu super concordo, mas não é horário de conversar disso, mas fica aí a dica, né? Algo para fazer, algo para amar e algo para desejar. E Freud fala um pouco sobre isso, né? Eu sou psicanalista. Também. E ele fala que a pessoa, que o termômetro de saúde mental de uma pessoa é ela conseguir trabalhar e conseguir amar. Se eu não me engano tem um terceiro, mas eu não estou lembrando agora, mas eu achei esses dois muito proeminentes, assim, porque é o mínimo, digamos. Claro, o trabalhar tem a questão do capitalismo que a gente já falou aqui. Eu não acho que o conseguir trabalhar também em todos os casos seja um termômetro de saúde, até porque tem gente que trabalha e trabalha muito e tem um burnout, tem tudo isso. Mas eu falo do trabalho saudável, trabalho digno. Você trabalha uma hora X, ok, ganha um salário digno para viver, aquele trabalho saudável. E o amar também tem a ver com se relacionar, com ter afeto, e não só afeto, como diz Bell Hooks, mas uma coisa plena de bem-estar físico, espiritual, psicológico, de si e do outro. Então, Freud fala, né, sobre essa questão desses pilares que você trouxe de Kant. Achei interessante porque ele também traz isso. Inclusive, eles são de épocas próximas. Um pouco distantes, mas estão ali dentro do mesmo pensamento que foi construído já no finalzinho do século XIX para o XX, né? Mas tem dentro disso que a gente quer reforçar, e para você não perder de vista, que então o comunismo não é nada daquilo, o comunismo é uma outra coisa, e que começa com Jesus, tá? E as pessoas que desenvolveram outros caminhos, outros princípios, outras práticas, que inclusive são violentas, e são violentas de todo sentido, violência emocional, violência física, enfim.
Isso não tem nada a ver com comunismo. Agora, você não precisa ser. Agora, o que você precisa talvez ajudar é a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade onde as pessoas tenham o prazer de viver com dignidade. É só isso. Aliás, eu costumo dizer que o pobre não quer muita coisa. O pobre, ele quer participar, ele quer estar junto, mas ele quer dignidade. Ele quer ter só isso, dignidade. O cara tá até feliz com o churrasquinho dele na laje, mas ele quer viver uma vida digna, ele quer sair de casa, ele quer ter onde morar, ele quer saber que as pessoas que ele ama estão seguras, ele quer ir fazer o trabalho dele e ser reconhecido por esse trabalho e voltar para casa. É isso que as pessoas querem. E é o mínimo do ser humano, né? Na verdade, a gente diz que o empobrecido, eu gosto dessa palavra também, que também aprendi com o Henrique Vieira, de se falar não só o pobre, porque ninguém é pobre, mas a pessoa foi empobrecida por uma má política governamental, pela elite e tudo mais. Então, o empobrecido, na verdade, ele quer o que um ser humano, né, deseja o mínimo para viver. Então... Isso. E eu vou dizer outra coisa, eu na minha área de trabalho atual, como corretor de imóveis e tudo mais, o que eu tenho visto de pessoas que colocaram a sua vida em construir um imóvel de alto padrão e morreu no dia seguinte, tem sido assim, absurdo até a quantidade, ou que divorciou e aí teve que repartir, a briga começa na justiça, e aí eu fico olhando, quer dizer, as pessoas gastaram toda uma vida, uma energia para uma coisa que vai se dissipar em minutos daqui a pouco. E penso eu que o melhor da vida voltando, é conviver, é você ser valorizado e você valorizar pessoas, você estar com elas. E eu acho que não tem coisa que pague isso. Sim, então é isso. Vamos fechando por aqui. O papo foi bastante longo dessa vez de novo. Acabou que a gente não conseguiu fazer uma coisa menor, mas tudo bem. Estejam ligados em nós. Estão convidados para qualquer papo. Beijo.